investir com pouco dinheiro. Nesse vídeo eu vou falar para você como que você faz para estar investindo com pouco dinheiro. E aqui os valores que eu trouxe aqui em torno de R$100 mais ou menos. Bom, a primeira coisa que você deve fazer é você ter uma reserva de emergência. A reserva de emergência ela gira em torno de 6 meses a 12 meses do seu custo. Por que isso é importante? Porque pode acontecer imprevisto no meio caminho que você está investindo e você ter que vender as suas ações, você acaba tendo que perder dinheiro. Então por isso que é interessante que você faça a sua reserva de emergência primeiro, até para te dar mais tranquilidade, para você poder estar investindo e pensando no longo prazo. Aí depois que você já fez isso, a nossa segunda forma aqui seria investir através de ETF. ETF nada mais é do que um grupo de ações, é como se fosse um grupo assim, onde tem um gestor, ele já escolheu várias empresas e ali dentro tem um grupo de empresas. Então quando você compra aquele fundo, você já está diversificado em diversas empresas. Eu trouxe dois grandes exemplos aqui. O primeiro exemplo é o BOVA11. Quando você compra o BOVA11, ele replica o índice Bovespa. Então, se no geral o Bovespa sobe, ele tende a acompanhar também. Então, se o Bovespa subiu 2% na média, ele também vai subir 2% na média. Então, você está investindo nele. Além de ser um pouco mais diversificado, você sabe que ele vai acompanhar o índice Bovespa. E o segundo ETF que eu trouxe aqui, que é um ETF estrangeiro, que é o IVVB11. Que é as 500 maiores empresas americanas. Então tem 500 grandes empresas lá dentro, então você já está bem diversificado. A terceira forma aqui é os fundos imobiliários. Só que quando você investe num fundo imobiliário, você tem diversos segmentos. Você tem, por exemplo, segmento de agência, de logística. Você tem diversos tipos de segmento no fundo imobiliário. E aí como que você faz se você ainda não sabe escolher? Você pode investir nos fundos de fundo. É um fundo que são chamados fundos de papel, porque ele é um fundo que ele investe em outros fundos. Então tem um gestor também daquele fundo que ele compra várias ações de vários fundos e aí ele forma aquele fundo e aí quando você investir naquele fundo você passa a ter direito. Então, essa é uma forma interessante também, porque quando aquele fundo pagar dividendo ele vai estar distribuindo os dividendos também. A nossa quarta forma aqui é como você investir no mercado fracionário. Então, quando você vai investir lá no home broker, que você vai acessar lá a parte de investir, geralmente eles são negociados em lotes de 100. Mas vamos supor que você vai comprar uma ação que custa R$30. E aí você vai comprar lá, só que eles são negociados em lote de 100. Então você teria que ter R$3.000 para você poder estar comprando. E aí como que você faz? Você coloca o código da empresa, que geralmente é 4 letras e um número, e no final você coloca o F. Aí naturalmente, você está mandando uma ordem no mercado fracionário. E aí você consegue comprar de uma em uma. Então, se ela custa 30, você vai conseguir comprar 30. Ou 2, 60. Assim você consegue comprar a quantidade que você quer. E não só no lote. O nosso quinto investimento aqui é o CDB, 100% CDI. Para você escolher um CDB, o interessante é que você se atente a alguns detalhes. Para você investir no CDB, é interessante que você invista num CDB que renda no mínimo 100% CDI. Porque se você pegar um CDB que renda menos do que isso, o que vai acontecer é que você pode estar perdendo para a poupança. Porque a poupança ela rende 70% CDI. Só que ela não paga imposto de renda. E no CDB eles pagam. Então é interessante quando você for pegar um CDB, pegue acima de 100% do CDI. E outra coisa também que é interessante é você analisar a liquidez daquele investimento. A liquidez nada mais é do que o tempo que aquele investimento demora para se transformar em dinheiro. Então, quando você for contratar um CDB, vai estar lá D mais a quantidade de número. Então, se tiver, por exemplo, D mais 0, quer dizer que cai no mesmo dia útil. Se tiver D mais 1, quer dizer que cai no próximo dia útil. E assim sucessivamente. Quando você pegar um CDB que tem rentabilidades maiores, como por exemplo 120, 115, geralmente eles têm uma liquidez um pouco mais para frente. Então, quando você for investir, você fique atento para qual que é o intuito. Se você for investir, por exemplo, uma reserva de emergência que você pode sacar a qualquer momento, é interessante que você pegue com o máximo de liquidez possível, porque na hora que você precisar do dinheiro, você vai pedir resgate e você vai resgatar na hora. Agora, se você está com o intuito de investir por longo prazo, não é o foco ser reserva de emergência, aí sim você pode pegar um CDB que paga um pouco mais. Porque aí geralmente vai ter uma data de resgate em 1 ano, em 2 anos, em 3 anos, ele vai ter uma data de resgate. Se você resolver sacar antes, você vai pagar uma taxa em cima. Então por isso que é interessante que você fique atento a isso. E o nosso sexto investimento, se eu não perdi nas contas aqui, é o Tesouro Direto. O Tesouro Direto, dentro do Tesouro Direto a gente tem vários títulos, mas a gente tem 3 títulos principais aqui. A gente tem o Tesouro Selic, que é para você, que ele é baseado na taxa Selic. A gente tem o Tesouro IPCA,
que é baseado na inflação. Então, quando você contratar o IPCA, ele vai estar lá IPCA mais uma taxa. Isso quer dizer que ele vai render a inflação e mais uma taxa, que ele vai estar lá na hora que você for contratar. E tem o pré-fixado. O pré-fixado, quando você for contratar, como o nome diz, ele já vai ter uma rentabilidade pré-fixada na hora. Se você quiser saber um pouco mais sobre isso, eu vou deixar um link de um vídeo aqui que eu fiz, onde eu investi no Tesouro Direto na prática. Lá eu mostrei passo a passo e expliquei um pouquinho sobre cada investimento. Então eu vou ficando por aqui. Muito obrigado, até a próxima.